Levanta uma das suas mãos a favor do nosso pastor, ó Deus. Ele ora por nós, nós também devemos orar por ele. Ó Deus, nós sabemos que essa rouquidão não veio do Senhor. Isto é obra do maligno tentando atrapalhar alguma coisa. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, com a fé que há nessa igreja, nós expulsamos esta rouquidão. Que ele seja curado, seja libertado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é o que nós desejamos para o nosso pastor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Por isso Pedro chegou a falar: bom é estar aqui. Chegou a pensar até em 3 igrejas, né? 3 igrejas, uma para ele, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Mas ele não pensou numa para ele, Pedro, uma para ele, João e Tiago. Ele pensou somente nos 3 tabernáculos, porque naquela que Jesus estivesse, então ele estaria junto. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, graças a Deus. Nós queremos estar aonde Jesus está. Graças a Deus. Irmão, nossa leitura nessa noite é um versículo só. Hebreus capítulo 11. Permitindo o Senhor, falarei um pouquinho sobre fé perfeita, o que Deus está fazendo no nosso meio. Teve uma época que eu andei um pouco meio brabo comigo mesmo. Por que às vezes a gente ora pelo enfermo e às vezes o enfermo não recebe a cura na hora que a gente pede? Parece que a gente acha que Deus deveria responder aquilo. Mas se todas as perguntas que existem na face da terra têm uma resposta, aí eu encontrei a resposta. Irmão Branda falando na mensagem de demonologia, estado físico. Que nós ainda não recebemos tudo, porque o nosso corpo ainda não é redimido. Então nós estamos em fase de ser redimido. Quando nós adquirir a fé perfeita, irmãos, então basta você pensar e algo tem que tomar lugar. Até então nós temos que continuar orando. Orai sem cessar, porque Deus, Ele ama Deus que ora. Tem vezes que a gente chega aqui, joelha no pé do altar, lá no Pedregal, a gente sente que está saindo da gente, está sendo arrebatado, está sendo sugado por uma força maior. Mas parece que Deus manda alguém para fazer algum barulho perto da gente, parece que quebra aquele impacto, você sai caladinho, vai lá, senta lá no banco. Mas ali, irmão, parece estar acontecendo um arrebatamento da sua mente. Você está sendo sugado, assim, parece que uma força maior vai te chupando, e você vai subindo, até que alguém te chama de volta. Mas é bom ser arrebatado. Graças a Deus, é muito bom. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Todos vocês conhecem demais esse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Então, isto é fé. Se você vê, já não é por fé, é por visão. Aí entra o outro sentido do corpo. Senhor Deus, vivifica, Senhor, a sua palavra em nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas e ajuda-nos a aproximar do trono da graça, Senhor. Nosso rosto está inclinado para o pó, mas o nosso espírito está de contínuo, ó Deus, diante do trono da graça, esperando que virá misericórdia para o nosso corpo físico. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus, amém. Assentai-vos. Graças a Deus. É bom quando a gente pode ler um versículo da Bíblia e encontrar segurança na mensagem. Porque, irmão, só a mensagem
é que nos leva a conhecer a Bíblia. Quando usa-se, eu subi um dia naquele negócio lá da aeronáutica, lá em Goiânia, trabalhava um irmão nosso lá em cima, era sargento da aeronáutica, pastor Fialho, e ele me convidou para subir lá em cima. E ele me mostrou uma luneta, eu peguei aquela luneta e comecei a olhar o espaço. Irmão, um avião que de olho nu a gente nunca via. E aí ele foi usando aquela luneta e mostrando, e veio trazendo ela, avião passa aí por cima que você não sabe a quantidade. E aí eu fico pensando, gente, tudo isto está em cima, um dia será a nossa vez de subir também. Aleluia. Um dia sairemos daqui, um dia estaremos cruzando aí para cima. Eu penso, se a ciência tiver preparado um Apolo 1000, que eu não sei qual foi o último que eles fizeram para ir na Lua, se eles tiver preparado o Apolo 1000, nós vamos passar por ele numa velocidade tão grande na estrada, se estiver subindo nesse dia, que é como se fosse um bicicleteiro diante de um carro a 200 km por hora. Nós vamos passar por ele e eles vão ter o privilégio de falar um para o outro. Na velocidade que esse povo vai aí, eles vão aos céus. Porque iremos mesmo, a nossa ida é para os céus. Nós estamos aqui já há mais de 40 anos que essa mensagem chegou no Brasil, sempre preparando para ir para os céus. Todo dia nós estamos treinando a nossa fé. Todo dia nós lutamos com Deus. Todo dia nós pedimos, Senhor, não esqueça de mim. E as mãos de misericórdia sempre estendidas sobre nós. Vai chegar uma hora, irmão, que você não precisar mais de orar, você vai falar a palavra e aquilo acontecerá. Aí, irmão Brana diz, é a hora do rapto, é a hora de você falar e tudo acontecerá. Você pode ver que entre 200 palavras, 300 palavras que você fala, uma no meio delas é a palavra falada. Vocês já notaram isso? Uma no meio é a palavra falada. Às vezes você chega perto de uma criança, está brincando ali, você fala, meu filho, não mexe aí não, você vai cair, na mesma hora você olha e já caiu. Aquela foi a palavra falada. Você luta mais de 1000 palavras outra vez, depois você torna a falar outra, aquilo torna a acontecer. Então este poder já está se manifestando no meio da igreja do Deus vivo. O que é isto? Prova que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não pode nos deixar, principalmente nessa época agora. É a época que nós mais precisamos de Deus, é agora. Por quê, irmão? Porque todas as denominações estão levantando com a força máxima. E o diabo está andando de igreja em igreja. Vai numa, vai na outra, vai na outra. O que ele está fazendo nessas igrejas? Será que ele está indo lá para adorar alguma coisa? Ele está indo lá para ver se te encontra. Ele está caçando a noiva de Jesus Cristo para ele poder fazer alguma coisa de ruim. Mas ele não consegue descobrir. Por quê? Chega lá na denominação, lê a Bíblia. Chega aqui, nós também lemos a Bíblia. Ele só vai descobrir quando que ele vê aquele tremendo sinais habitar em nós, de nós falar a palavra e isto acontecer. O diabo vai pensar, este é o povo que eu estava procurando. Mas aí ele já não vai ter mais nenhum poder sobre nenhum de nós. Por quê? Porque nós já temos a fé de Deus em nós. Já pensou nisso aí, irmão? A fé de Deus em nós. Irmão Brana chega a falar na ressurreição da filha de Jairo. Lucas, eu acho que capítulo 7. Irmão Brana chega a falar na ressurreição da filha de Jairo. Que quando chamaram Jesus, Jairo saiu para chamar Jesus para vir curar a filha dele, mas quando Jesus já estava bem perto, veio o mensageiro, não perturba mais o mestre, a menina já morreu. Jairo começou a se apavorar, Jesus só deu um conselho para ele, não tema, Jairo, eu sou o poder, aí ficou mais um pouquinho, entrou para dentro. Aí o irmão Brana fala que Jesus precisava de 3 coisas naquela hora. Precisava da igreja, precisava de diácono e precisava da pessoa que ia ser ressuscitado. O que ele fez? Ele chamou a igreja, 2 pessoas só.
que tinha a fé dele. Agora vocês veem aonde a coisa vai. 2 pessoas que tinham a fé dele, que era Jairo e a sua esposa, que era a mãe da menina que estava morta. E ele chamou 3 discípulos. Ele chamou Pedro, João e Tiago. Aí o que ele fez? Esses 3 discípulos também tinham a fé de Jesus. Irmão Branham fala, eles não tinham fé em Jesus, eles tinham a fé de, igual com a de Jesus. Aí o irmão Branham fala, Pedro representava a fé, João representava o amor, Tiago representava a graça, mas estava faltando a perfeição. Então Jesus era a perfeição. Então juntou tudo aquilo ali. E diz o irmão Branham que ele chegou e pegou na mão da garota e disse, Talita tumim. Diz o irmão Branham que ele falou em língua, Talita tumim. E quando ele falou Talita tumim, diz o irmão Branham que em fração de segundo ele saiu, foi do outro lado e pegou a mão dela e trouxe. E a frase foi sem cortar, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. Por quê? Diz o irmão Branham que ela já tinha cruzado, já estava na eternidade. Enquanto que Lázaro, com 4 dias, ainda estava por ali. E porém, Talita tumim já tinha ido. Então, irmão, nós estamos chegando a um ponto, ser como Deus, ser como foi Jesus. Na mensagem A Fé Perfeita, para uma meditação nessa noite, eu acho que agora que o meu horário está começando, né? Estou parecendo o pastor Francisco da Chaga, né? O pastor Joaquim falou com ele para pregar um pouco lá na reunião de urna. E ele pregou bem uns 5 minutos e falou, mas o relógio parou. Mas o relógio não estava parado, ele que estava com pressa, né? Agora queremos falar sobre a fé de uma maneira diferente. A fé perfeita. Quem tem a fé perfeita? A fé perfeita só é a fé de Deus. A fé perfeita, irmão, é a fé de Deus. Nunca te engana sobre fé perfeita. Nós temos a fé de nós continuar debaixo da graça. Mas a fé de Deus é que vai nos transformar. Aleluia. A fé perfeita. Isto é uma coisa muito tremenda. Agora, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Você não pode ser salvo sem fé. Tem que ter fé, vê? Pelo ouvir, se a fé vem pelo ouvir, então você tem que ter fé. Não pode ser salvo sem ela. Aleluia. A fé é algo que você tem que crer, que existe. Em realidade, nenhuma outra coisa declara que ainda existe, senão a própria fé. Chega uma hora de nós orar tremendamente só na fé. Aleluia. Parece que eu fico ansioso para que chegue esse dia. Eu não estou preocupado com muita coisa. Um dia desse estava falando para os colegas, eu falei, irmãos, antes do rapto, eu ainda quero ser muito rico. Os irmãos olhou para mim e falou, mas eu acho que você está ficando louco, pastor. Eu falei, eu acho que não, meu irmão. O profeta falou que uma alma vale mais do que 10.000 mundos. E eu já batizei quantas almas nesse fraco ministério meu. E quando eu batizo uma alma, eu já tenho em mão o valor de 10.000 mundos. Qual rico hoje ou político que dá conta de comprar esse mundo? Sabe que tem, pastor Adão? Porque ganhei muitas almas. Aleluia. Agora também, aquele que vem a Deus tem que crer que Ele existe. E é impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar de outra maneira. E se você diz que crer em Deus, ainda quando nunca o tem visto, então tem que crer por fé. E se pelo contrário, você pudesse ver de outra maneira, ver visivelmente, então isso já não é mais fé, porque você está vendo, vê? Então, já não seria fé,
e quantas coisas que os sentidos declara, já não tem nada a ver com a fé, porque já o fato científico, isso já não é fé, porém você tem que aceitar a Deus por fé. Aquele que vem a Deus tem que crer que Deus é a fé, que em Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir isto, para aumentar a sua fé. Tome a palavra assim como diz, e estará correto, e Deus te abençoará. E ele ainda continua falando, ainda no parágrafo 19, assim temos que ser todos nós, temos que vir com uma fé que não pode falhar. Aleluia! Uma fé que não pode falhar, crendo que Deus faz a promessa. Porém agora, você tem que crer desta maneira. Sobre isto vamos falar, como receber essa fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde é que nós acabamos de ler. Aí ele fala, a fé vem pelo ouvir, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Aqui é onde muita gente falha em receber a sua cura ou o que está buscando. Agora pensa nisto. Muita gente falha em receber o que veio buscar, porque faltou fé. Mas quando, irmão, você sai da sua casa em espírito de oração, vem pelas ruas orando, chega na igreja orando, irmão, não tem jeito de você não ser abençoado. Às vezes o pastor vai chegar aqui na frente uma hora e ler só um versículo da Bíblia. Irmão, vamos colocar em pé. Deus abençoe vocês. Está terminado o culto. Você não fica talvez 2 minutos aqui dentro. Você foi abençoado, porque você veio com fé perfeita dentro de você. Aleluia. Deus quer isto de cada um de nós. Vai chegar uma hora, irmão. Vocês acham que essa Bíblia vai continuar nas nossas mãos até o rápido? Vai chegar um ponto de eles tomar de nós. Eles vão tomar as mensagens também de nós. Mas não vai fazer mais falta para nós, porque saiu da nossa mão, visível, mas entrou para dentro de nós, está dentro dos nossos corações. Então não tem jeito mais de fazer mais nada contra nós. É como a história dos 2 compadres, né? Um compadre descobriu que o outro tinha convertido. O compadre João descobriu que o compadre José tinha convertido. O compadre João passou a noite pensando, mas amanhã eu vou lá no compadre Zé tirar essa coisa dele. Quando o compadre Zé chegou lá no compadre João, começaram a conversar, compadre João, fiquei sabendo que você está isso e isso. E eu vim tirar isso de você. Falou, não tem jeito mais, compadre. Por quê? Porque não está mais na cabeça, compadre. Desceu para o coração. Aleluia. Essa mensagem tem descido para o coração do eleito. Se você não lê, não faz diferença. Você crer, isto é o que importa. Aleluia. Temos que crer desta maneira. E que não crer não é questão de imaginar, mas é uma verdadeira substância. Agora, escute bem, isso não é o que você imagina, mas algo tão real como quando qualquer outro sentido do seu corpo lhe declara alguma coisa. É tão real como quando os meus olhos me declaram que isto aqui é uma folha de papel, ou é aquilo, e é a luz, e é tão real como dizer, eu sinto minha roupa em meu corpo. É tão real como escutar a música. A fé, irmão, a fé, isso é fé. É tão real como escutar a música. É tão real como saborear algo na sua boca, aquela comida gostosa. Isto é fé. É tão real, a fé é tão real desta maneira para nós.
você sentir a roupa no seu corpo. Isto é fé. A fé é desta maneira. Você crê tanto em Deus, que você já não importa mais se você vive ou se você morre. Você já não está nem aí mais com o que pode acontecer no amanhã. Não importa se 1000 caem ao seu lado, 10.000 à tua direita. Você já não se preocupa mais com nada, porque você tem se entregado nas mãos do Senhor. A coisa mais boa do mundo é quando você se sente que está protegido por um poder maior. Ainda que passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece, porque ela não pode falhar. E Deus prometeu que estaria conosco todos os dias, até o rapto. Aleluia! Isto é alegria para os eleitos, para os escolhidos. Não importa aonde você vai, aonde você estiver, ali tem luz, Deus está com você. O que você falar, você tem que sentir, é Deus falando através de mim. Amém. Não é porque você chega em determinada repartição, alguém está contando uma piadinha, você vai misturar. Não, irmão, o Filho de Deus é separado. E outra coisa, você também não é aceito na sociedade. Você chega no meio aí da reunião de alguns deles por aí, eles olham assim para você e falam, você é crente de qual igreja? Eles sabem que você é crente, mas eles não sabem de qual igreja. Você quer dizer, já te jogar de lado, porque está vendo que você está no lugar errado. Então o Filho de Deus, irmão, ele já carrega o sinal de Deus nele. Por isso Pedro sofreu demais na frente daquele povo ali, ó, na crucificação de Jesus, porque aonde eu chegava o sinal de Jesus estava nele. Aonde você vai o sinal de Jesus está em você. Você vai no médico, o sinal de Jesus está em você. Você vai no supermercado, o sinal de Jesus está em você. Aonde você vai, o sinal de Jesus está em você. Como sair disso, irmão? Não tem jeito mais. Aqui você está tão misturado com aquilo. Você está dirigindo na rua, o sinal de Jesus está em você. Você olha as coisas, o sinal de Jesus está em você. Meu Deus! Mas Ele não nos deixa. Por que que Ele nos deixa? Porque se Ele te deixar 1 segundo só, é o suficiente para você jogar todos esses 40 anos de mensagem fora. Então o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Dos que o temem. Aleluia! O anjo dele está sempre com... Já pensou, irmão, você está dormindo? Se o anjo do Senhor não estivesse ali ao seu lado te ajudando, te protegendo, te guiando, te ajudando. Irmão, isso é coisa profunda demais. Só Deus pode fazer isto para os seus filhos, para aqueles que Ele o ama, para aquele que Ele tem escolhido. Eu fico pensando, irmão, não existe nada na terra que faz o escolhido perder a vida eterna. Não existe nada na terra que leva você a sair da presença de Deus, porque Deus tem te escolhido. Amém. E Ele não te deixa falhar com Ele. Aleluia! Quando o irmão Brana falou com aquela irmã, se ela, falando, né, uma pessoa sendo batizada com o Espírito Santo, o irmão Brana dizendo, quando você é batizado com o Espírito Santo, irmão, você pode fazer qualquer coisa que você desejar. A irmãzinha olhou para o irmão Brana, pode mesmo? O irmão Brana falou para ela, irmã, porque o Espírito Santo só deixa a pessoa fazer aquilo que ele quer. Então você é dominado. Aleluia! É isso que descansa o Filho de Deus. Nós temos que descansar na palavra de Deus. Agora, motivo, irmão, para sair você tem. Todos os dias tem um motivo para perturbar. Principalmente o verdadeiro Filho de Deus. O diabo, assim como o Espírito Santo está 24 horas em você, o diabo também está 24 horas perto de você. Ele não pode estar em você, mas aonde você olha, você vê uma coisa para perturbar. Mas quando seus olhos começam a sujar, aí você lembra que há um colírio. Aleluia! E você corre, Senhor, limpa meus olhos de novo, Senhor. Limpa minha mente também, Senhor. Limpa o meu coração também, Senhor. Limpa minhas mãos também, Senhor.
E Deus continua te limpando do alto da cabeça até a sola dos pés. Porque você é dele, unicamente dele. Aleluia! Se nós somos só dele, irmão, por que fazer uma coisa que não agrada a ele? Não tem jeito. Mesmo que você às vezes tenha até vontade, mas você não consegue. Por quê? Quando aquele homem matou o cachorro do irmão Brano enterrou o cachorro dele, mas o irmão Brano estava tão revoltado com aquele homem. Por que o irmão Brana não saiu da graça? Porque o Espírito de Deus estava no William Brana. Aleluia! O Espírito de Deus estava no William Brana. Quando o irmão Brana foi socorrer lá naquela barraquinha lá do meio do rio, quando deu aquela enchente forte nos Estados Unidos, pegou a família dele, levou lá para o alto de num colégio, deixou lá, e foi socorrer uma família que estava muito longe, que tinha um barco motorizado, e ele correu para lá e foi pegar a família. E ele trouxe uma mulher e uma criança e pôs lá. E ela começou a falar numa língua que ele não entendia. Ele entendeu que era o bebê, que ela estava gritando, meu bebê. E ele achou que aquele bebê tinha ficado lá onde é que ele tinha pegado a mãe e aquela criança. Ele entrou no barco e foi para lá outra vez, no meio daquela enchente perigosa. E quando ele chegou lá, irmão, amarrou o barco num pau lá. E quando ele vinha saindo, o pau estava acabando de quebrar e ele ainda conseguiu entrar no barco. E ali você pode ver que a coisa começou a acontecer. Ele puxava a corda para fazer o motor pegar e o motor não pegava. Parece que o diabo tinha dominado aquela hora. O William Brana tinha que morrer. O William Brana tinha que morrer. E ali a enchente foi levando o William Brana. E ele puxava e o motor não pegava, e tornava a dar outro puxão e o motorzinho não pegava, e tornava a dar outro puxão. Quando ele sentiu já que as correntezas da cachoeira que estava mais perto ali, já estava começando a chupar ele, ele orou e falou, Senhor, vou puxar pela última vez. Te agradeço, Senhor, pelos dias que eu vivi. Cuide da minha esposa e dos meus filhinhos, Senhor. E fez uma oração e puxou. Quando ele puxou, o motor pegou. Dizer que ele saiu rápido demais e foi embora. Por quê? O anjo do Senhor está sempre ao lado daqueles que o temem. Aleluia! Quando o carro capotou comigo 3 vezes no estrada de terra, eu pensei comigo, não consigo escapar. Irmão, parece que foi a coisa mais difícil que eu tinha visto na minha vida, foi aquilo. Que eu nunca tinha batido carro, nunca fiz nada, né? Então, quando encapotou, subiu, caiu, tornou, subiu no dar, caiu, e depois, quando virou para perto de um rio. O barranco do rio me dá mais ou menos uns 10 metros de altura daquele lado, do outro lado era baixinho, ao baixar do outro lado, tinha cortado, parece o barranco, o rio passava. Parou mais ou menos a distância desse púlpito aqui, uns 60 centímetros fora da beirada, e parou em pé outra vez. E eu olhei, minha esposa de um lado, meia sonolenta, né? Fui lá, olhei para ela, consegui abrir a porta, tirei ela para fora. Fiz uns exames nela, ver se ela estava machucada. Graças a Deus, não tinha nada machucado. Levanta o braço, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E daí vi que estava tudo bem. Pensei comigo, falei, Senhor, nós estamos tão longe da cidade. O que eu posso fazer aqui, Senhor, num lugar desse? Um cerrado, irmão, um ermo de terra. O pastor Adalto nunca passou, mas se algum dia passar ali, ele vai ver a distância que tem aquilo ali. Do Mansidão a Santa Rita, passando por Formigueiro. Irmão, eu entrei no carro pensando, se ele pegar, nós conseguimos chegar, a menos que apareça uma carona. Mas a estrada não é fácil passar muito carro nessa região. Quando eu bati a chave, o carro desligou, quando eu bati a chave, pegou tranquilo. A minha esposa deitada de um lado, eu deitado do outro lado, dentro do teto, quase que chegou nos bancos. E lá fomos nós. E o resultado, o anjo do Senhor estava comigo. Aleluia! O anjo do Senhor está com você, igreja. Nunca desanima. Os piores momentos da sua vida, lembre-se que Deus está com você. Para e faz o exame em você mesmo. Meu Deus, será que eu errei naquilo? Será que eu fiz tal coisa errada? O que é que eu fiz, Senhor? E quando você examina, está consciente que não fez nada errado, então você se descansa nos braços do Senhor. E Ele cuida de você.
Lê a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Vocês vão ver ali, irmão Brana falando de Felipe, de Estevão. E quando estava apedrejando ele se sentiu, foi apagando. Diz o irmão Brana que naquela hora desceu um coral de anjo angelical para tocar para ele. Vocês já leram isso na mensagem? Desceu um coral de anjos para cantar e tocar para ele. E ele ouviu aquelas músicas tão agradável daquela maneira. Irmãos, e aí o irmão Brana diz que Deus falou para ele: descansa, filho, dorma tranquilo aqui nos braços da mamãe Deus. E ele se descansou. Porque Deus está com qualquer um que chama pelo seu nome. Se ele pode salvar até o ímpio, será que ele renuncia em salvar um filho, irmão? Será que Deus esquece de nós? Nunca Deus esquecerá um dos seus. Nunca Deus vai esquecer nenhum de nós. Jamais Ele esquecerá. É uma promessa dEle estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não manda anjo, Ele mesmo vai e cuida dos seus filhos. Aleluia. Vamos mais um pouquinho, irmão? Parece que meus minutos já estão terminando, né? Mas vamos mais um pouquinho na mensagem da fé perfeita, parágrafo 26. Agora, quero entender isto. A igreja tem que levantar-se no poder de Deus a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. Isto é verdade. Vocês creem assim, irmãos? Já estamos muito perto do fim? Amém? Então nós não podemos mais fazer tanta coisa de errado. Nós temos agora, irmão, que acertar 99%. Mas eu digo que deveria ser 100%. Mas 99% já é uma fé boa. Aí o irmão Brano começa a falar sobre os níveis de fé. Me parece que é na mensagem o super sinal. O irmão Brano começa a falar sobre os níveis de fé. Ele fala: tem alguém que tem uma fé pequenininha, somente para dar um ranhãozinho no problema. Mas o problema não vai. Mas outro já tem uma fé especial. Só de alguém falar em nome de Jesus Cristo, a pessoa já pula em pé. Aleluia. Irmão Brana diz quando ele foi orar para aquela moça, não me lembro o nome lá, Ford, não me lembro o nome do outro nome dela. Diz o irmão Brana que ele estava orando por ela. Tinha 9 anos e 6 meses deitado numa cama que não mexia nem com a cabeça. E ela tinha 27 anos e pesava 17 quilos. E diz o irmão Brando que chegou na casa de um pessoal e saiu para orar. E quando ele saiu para orar, ele falou: vou orar um pouquinho. Aí o povo lá que estava recepcionando ele, falou: irmão Brando, então daqui 1 hora nós vamos te chamar. Nós bate o sino e você vem. Passou 1 hora, o irmão Brando não vem. Então começou a espalhar gente por ali, por perto, procurando o irmão Brando. Diz o irmão Brando, desceu mais para baixo, pulou uma cerca, e o anjo do Senhor veio e falou para ele: vai lá na casa dos Carter. Vai lá na casa dos Carter. Irmão Brana sentiu que Deus estava enviando ele para curar aquela moça. Aí diz o irmão Brana que passou na casa da irmã que estava esperando ele para almoçar, a jantar talvez. Aí ele falou: irmã, eu não vou comer agora. Ele falou: mas irmão Brana, não, estou indo lá nos Carter. E daqui tantos minutos, aquela moça estará curada. Mas irmão Brana, irmã, eu tive uma visão que ela vai ser curada. E já estou. Mas quantos minutos, irmão Brana? Depende do tempo que eu demorar até chegar lá. E quando chegou lá, diz o irmão Brana que ela só não movimentou. Ela pulou em pé aquele montão de osso no meio da casa. O que era aquilo? Deus estava com ela, esperando a hora certa da palavra falada chegar. Aleluia. Quando eu vejo, irmão, anunciando tanta enfermidade, irmão, não sei, irmão, vai dando um desespero na alma, porque o Filho de Deus não nasceu para ser doente. Não consigo entender ou aceitar essa doença em ninguém na terra. Eu não consigo ver dessa maneira. Deus nos criou para ser perfeito. Outra coisa, o irmão chega a falar que ele não criou nem para nós morrer, era para viver
todo o tempo, nunca mais morrer. Nossa vida nunca mais ter fim. Mas a desobediência, criou anos na nossa frente. E hoje nós somos dominados pelo tempo. O tempo vem, escurece os seus olhos, você tem que usar um óculo. O tempo vem, enfraquece os seus nervos, você começa a andar com a bengalinha, depois com as muletas. O que é isto? É o pecado que fez isto. O tempo vem, enrugece a nossa pele. O tempo vem, branqueia o seu cabelo. E você parece estar sendo tragado por uma força que você não gostaria que isso acontecesse. Eu estava pensando, por que muitas pessoas pintam o cabelo? É porque eles têm uma ansiedade de voltar à fonte de origem. Não está errado, irmão. É um desejo que tem ali dentro de voltar à fonte de origem, que do outro lado não tinha velhice. Do outro lado não tinha problema. Do outro lado não tinha tristeza, não tinha angústia. Mas deste lado de cá, irmão, o diabo dominou. E nós estamos aqui sob uma opressão do maligno. Mas Deus tem nos esquecido? Não. Aonde o diabo pode dominar que Deus não pode entrar? Até no inferno, irmão Brana fala que Jesus entrou. Já pensou nisso aí? O tanto que Jesus zela pelos seus? Amém. Quando eu chego em algum lugar, eu dou uma olhadinha, onde é que está Jesus por aqui? Aí eu olho assim, às vezes vejo um irmão, falo, está lá, ó. Falo para minha esposa, olha lá, ó, Jesus está lá naquele lugar. Porque vocês sabem, olha lá, o irmão está lá. Eu identifico, irmão. Identifico Jesus pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Aleluia. Eu vejo Cristo em vocês. Por mais errado que você tiver, meu irmão, você tiver, minha irmã, pode saber que tem alguém orando por você. Eu estou orando, que não aceito a derrota. Vou morrer lutando, não aceito. Aleluia. Glória a Deus. Domingo de manhã, nós ouvimos aquele poder que teve. Terça-feira de manhã, né? Terça-feira de manhã, a igreja fazendo fila, né? Terça-feira de manhã, estava olhando aquele poder, irmão. Parece que a gente entra num desespero tão grande, quer ver todo mundo curado e todo mundo alegre. É perigoso a gente até desmaiar, cair lá no chão. Desmaiar. E, gente, é bom demais você ver o seu irmãozinho alegre. É glória! Oh, coisa gloriosa. A melhor coisa, irmão, isso é uma fé viva que está dentro da gente. Me lembro uma vez, estava quase 150 quilômetros longe da curva de um rio, o pastor Adalto passou por lá, não sei se ele prestou atenção. Ali entre Correntina e Santa Maria, naquele rio ali, ó, ali naquele lugar onde é que fala Passagem de São José, tem uma ponte de madeira lá embaixo, a ponte de concreto foi feita mais em cima. Ali sempre quando eu ia das reuniões de Goiânia para lá, eu parava ali para almoçar. Nós já saía daqui já com a marchinha, chegar lá mais ou menos meio-dia e meio, 1 hora para almoçar. Aí nós chegava lá e pedia aquele povo para matar uma galinha e fazer um pirão para nós, que ali é um dos melhores pirão de galinha que eu tenho comido por todos os lados, por onde eu já andei. Gostava demais de ali. E veio 2 irmãzinhas com nós. Me permite esse pequeno testemunho. E essas 2 irmãzinhas veio. E quando nós paramos, eu fui, mas a minha esposa lá pediu o almoço e elas correu para o rio. Se o pastor Adalto voltar a lembrar, ele vai ver que o rio passa pela ponte de concreto e vai reto. Quando ele chega mais ou menos 100 quilômetros para baixo da ponte de concreto, perto da ponte de madeira, tem uma pedra muito grande, redonda em cima do rio. A metade do rio dá a volta e passa por lá, mas outra metade passa por baixo daquela pedra e sai do outro lado, lá perto da ponte de madeira. E eu estava lá em cima, ainda acabando de fechar o carro, poder ir para lá, pedir o almoço, a mulher lá perto da gente conversando. E quando eu olhei, a irmãzinha já estava praticamente deitada para o lado de cima, do lado que vinha a água, ela ia passar por baixo da pedra. Irmão, aquilo ali foi a maior agonia que eu tive até hoje na história. Nem quando meu carro encapotou, não senti tanta agonia daquele jeito. E eu gritei um desespero tão grande: oh Deus, segura minha irmãzinha.
Como Deus, irmão, não vê distância. E depois ela começou a mover e tornou a baixar e levantou e saiu do abismo. Ela estava praticamente, tipo, quase 45 graus, já caindo para dentro da água. Eu nunca vi uma coisa daquela acontecer. Quer dizer, eu vi que o irmão Brana fala de Wes, né, que foi amarrado debaixo da árvore, do lado que a árvore ia cair, era Wes mesmo, né? Martim, debaixo da árvore, do lado que ele ia cair. Irmão, e ela levantou outra vez e sentou na pedra e ficou ali tremendo, mas tremendo tanto para desmaiar. Depois eu falei para ela, irmãzinha, mas que perigo você correu. Falou, pastor, eu senti uma mão tão forte me puxando de volta. Irmão, este é o Deus que nós cremos. É o Deus que se chama Já. É o Deus que não para. Você falou, Ele já fez. Aleluia. Então eu penso desta maneira. Quando vê o irmãozinho em doença, irmão, vamos orar. Nosso Deus responde mesmo. Aleluia. Nosso Deus responde mesmo. Ainda que passe os céus e a terra, mas a palavra de Deus continua verdadeira. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus os abençoe. Amém. Deus continue abençoando. Pastor Edenir. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia para a ministração da ceia. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Paulo fala experiência própria que ele recebeu do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora vamos para São João, capítulo 13. 3 ordenanças bíblicas que ele deixou para nós: batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo, Santa Ceia com pães asmo, vinho puro e o lava-pés. São João, capítulo 13, verso 4 e 5. Jesus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor,
nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, o que ele disse? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós vamos orar por esses elementos. Senhor, aqui está este pão, feito por mãos santas, Pai. Doravante simbolizará o corpo martirizado de Jesus no Calvário por nós. Santifica, Pai, este elemento. Doravante simbolizará este grande sacrifício que há 2000 anos foi oferecido por nós. Nós aceitamos isto de coração. Vamos comer em memória daquele dia no Calvário. Este vinho também, o fruto da vide, pedimos o Senhor santificar, pois doravante simbolizará o sangue de Deus, que nos lava e purifica de todo pecado. Consagra a nós também, Pai, que vamos vir à mesa. Tira toda mancha, toda nódoa, todo pecado. Seu sangue nos faça limpo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que possamos vir à mesa, comer desse pão, tomar desse vinho, com nossas almas redimidas, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, ore uns pelos outros, enquanto o pão será quebrado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aceita-nos, Pai. Aceita nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Disse Jesus: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Tomai e bebeis, este é meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória, pensando no verdadeiro sacrifício sangrento. As irmãs venham primeiro, coma desse pão, beba desse cálice, e vão lavar os pés umas das outras ali no escritório. Depois os irmãos farão o mesmo. Mas venha pensando, onde estaria eu se não fosse Jesus? Isso tem cura se você vier com fé. Isso tem cura divina também. Tem milagre, produz milagres. Porque isto fala, é o tipo, fala do corpo e do sangue de Jesus. Faça com bastante fé, com bastante reverência. Isso produz libertação de males. De males. Em nome de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, ajude-nos a crer mais, acreditar mais, porque só seremos beneficiários disto
se acreditarmos de coração no Evangelho do Cordeiro Sangrento, de Cristo Jesus, do Deus vivo. Aceita, Pai, nossa adoração. Aceite a nossa adoração. Em nome de Jesus. Dá-nos uma fé estabilizada, ancorada, firmada, descansada em Deus. Uma fé inabalável, firme, confiante. Lembramos, Senhor, da irmã Thaís, lá em Uberaba. Ela está em nossos corações, sob intercessão, Pai, para a cura dela, para a libertação dela. Ela precisa de Ti. De Isaías 53, Marcos 16, cura divina, Calvário, sangue de Jesus. Ajude-nos, cada um de nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. O Senhor é que cuida, Pai. O melhor cuidador é o Senhor. O Senhor sabe como cuidar bem de nós, cuidar bem do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. O Senhor sabe como cuidar bem. Simplesmente nós nos rendemos a Ti. Pedimos, Senhor, nos ajude. Vem nos ajudar, Pai. Queremos ser mais sinceros, verdadeiros adoradores, que adora o Pai em espírito e em verdade. Dá-nos mais sinceridade, Pai, pureza de coração. Precisamos de Ti, Jesus. Aquele batismo com o Espírito Santo é o que fará de nós o que precisamos ser. Cristãos regenerados, transformados, cristãos mudados. Ajude-nos, Pai. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor não deixará faltar saúde para os corpos que precisam de saúde, fé em nossos corações, amor, confiança em Sua palavra. O Senhor é nosso grande guia, companheiro nas lutas, nas aflições. Glória a Jesus. Tu és a nossa vida, Cordeiro ensanguentado, Cordeiro ensanguentado, Cristo bendito, Salvador. Salvador bendito. Ajude-nos a crer mais em Ti. Crer e confiar. Crer e assegurar em Sua palavra, em cada promessa
que o Senhor dirigiu a nós. Ajude-nos a segurar nelas. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa vida. Nosso socorro bem presente na angústia, na necessidade. Grande é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és a nossa fortaleza. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, amigo, companheiro, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos venham agora em memória daquele dia no Calvário. Tomai e comei, este é meu corpo partido por vós, disse Jesus. Tomai e bebei, este é meu sangue derramado por vós. Venha pensando, onde estaria eu se não fosse Jesus? O que seria de mim se não fosse o Calvário? Venha valorizando o Calvário. É por causa daquele dia no Calvário é que estamos aqui. Ai de nós se não fosse aquele dia. Aquele dia que nos trouxe a verdadeira vida. Verdadeira vida não é que recebemos de nossos pais. Verdadeira vida é que recebemos da palavra que Jesus trouxe para nós. Esta é a verdadeira vida, é a vida eterna. Façamos isto em gratidão pelo que Ele fez por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus.
Nós enviamos o nosso abraço a todos os irmãos que nos acompanharam nesta noite através de nossa página na internet. A irmã Rosa lá no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Augustinha no Jardim Ingá, Goiás, a irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Regimilto e família em Valparaíso, Goiás, o irmão Gilberto no Glicério, São Paulo, a irmã Ivone no Novo Gama, Goiás, o irmão Marcos Antônio em Santa Maria, DF, o irmão Jesus e a irmã Clares e o irmão Timóteo em Jaú, São Paulo, os irmãos dos estúdios lá no Pedregal, da igreja, o irmão José Rufino em Lusiânia, Goiás, o irmão Dorival e a irmã Sandra em Goiânia, Goiás, a irmã Késia Cunde em Minaçu, Goiás, o irmão Magno e a irmã Raquel no Novo Gama, Goiás, o irmão Israel em Valparaíso, Goiás, o irmão Rafael e a irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais, o irmão Magno e família em Céu Azul, Goiás, e mais outras 20 conexões que não forem enviar os seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, iremos voltar aos nossos lares agora, meditando profundamente em nossos corações os reflexos que aquele dia no Calvário trouxe para nós: vida, saúde, paz, alegria e contentamento. Leva-nos meditando nisto. Se estamos de pé por causa daquele dia no Calvário, Ele trouxe o maior milagre para as nossas vidas. O Calvário, Ele veio nos trazer de volta ao verdadeiro companheirismo com Deus, com a sua palavra. Obrigado, Jesus, por este gesto de amor que o Senhor expressou por nós no Calvário. Leva-nos de volta aos nossos lares, agradecidos e meditando nisto, em nome de Jesus. Amém. Aperte a mão do seu irmão ao seu lado, sua irmã, diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amanhã cedo, lá no Pedregal, 8 horas da manhã, escola dominical, e à noite a Santa Ceia do Senhor. Deus os abençoe. Os irmãos irão cantar o hino enquanto a igreja despede. Sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar. Ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus dou. Ao sofredor deu Ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar. Tão grande amor, estarão os salvos no céu. Ao sobreviver do tempo ao fim, o grande rei aqui chegar, e o homem vil e pecador debalde então suplicará
O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar. Tão grande amor estarão os salvos no céu. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar. Tão grande amor estarão os salvos no céu.